Nájila, 17 de novembro de 2020. Na casa de meu pai há muitas moradas. Bom dia, irmãos. Nós começamos o nosso momento de hoje com uma das orientações do nosso grande mestre Jesus Cristo. Está em João, no capítulo 14, nos versículos 1 e 2. E ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Até bem pouco tempo, com esta última afirmação de Jesus Cristo, nós imaginávamos e pensávamos que ele se referia às várias opções de espaços físicos disponíveis para reencarnarmos de acordo com a nossa evolução. Graças a Deus, atualmente vamos mais além. Tendo melhorado a nossa visão cósmica e com o entendimento da transdisciplinaridade, das múltiplas e simultâneas realidades, das forças interativas, com o entendimento das questões ligadas às densidades de frequências e, portanto, das nossas vibrações, nós já conseguimos avaliar que, reencarnados na Terra, nós temos condições da coexistência do espírito e da matéria, em profunda integração dos espaços físicos que acolhem o físico, desde que o físico os acolha, dos espaços, dos conjuntos de valores morais que acolhem o espírito, desde que o espírito os acolha para o seu trabalho em todos os sentidos, ou seja, trabalho físico e trabalho moral. Na medida em que o espírito vai fazendo suas sínteses, vai compondo os seus produtos, que são todos mediúnicos, ele vai ali imprimindo a sua marca por onde passa e disponibilizando essa marca através das suas vibrações para muito mais além. E que isso é através das várias moradas que Deus nos permite existir. Assim é que quando o mestre se refere às moradas na casa do Pai, nos arremete a pensar nos sistemas complexos da vida. Portanto, nos arremete a pensar na ideia de conjunto. Alcançando a ideia de conjunto, que é a ideia da soma através do nosso interior para o exterior, não apenas alcançar as ideias, as teorias das ideias via terceiros, mas ao alcançar os conteúdos das ideias, na medida em que nós somos capazes de ir não só produzindo, como avaliando os nossos conteúdos, nós vamos cada vez mais produzindo o nosso idealizar, o nosso praticar, à luz dos valores morais deixados pelo nosso Criador e aperfeiçoados na caminhada da humanidade. Nós vamos nos vendo como natureza. Como natureza, nós vamos compreendendo melhor a nossa história, nós vamos compreendendo melhor a história do outro, vamos compreendendo melhor as construções e, portanto, nós vamos compreendendo melhor as moradias. Busca uma água para mim, por favor. Na medida em que nós vamos melhorando essa compreensão dos espaços morais que nos permitimos morar, perceberemos que todos os mundos possíveis a cada um de nós, em nosso nível de evolução, estão já em nós, estão conosco, estão também no nosso entorno, à nossa disposição e a cada instante da vida, com todas as formas que nós podemos interagir. Aí nós vamos percebendo que nós não temos mais que esperar desencarnar para achar que vamos viver o espiritual. Vamos percebendo que estamos vivendo o espiritual aqui e agora, com quem estivermos, fazendo o que estivermos fazendo.
Claro, desencarnaremos, continuaremos a viver esse espiritual que já estamos vivendo aqui, fazendo o que estivermos fazendo, mas a única diferença, no polissistema espiritual estaremos vivendo o espiritual desvinculados de um corpo físico, e que também vai durar até quando fizermos um novo projeto reencarnatório, retornarmos a viver fisicamente a morada da terra e espiritualmente, perenemente, a morada do Espírito. Agradecemos muito a bondade do Pai que nos oferece tantas moradias. Nós, na medida em que que percebemos que não estamos conseguindo ocupar bem uma delas, temos as possibilidades da soma com todos os recursos que estão aí à nossa volta para melhorar através de colaboradores encarnados e desencarnados essa questão nossa de moradia nas várias moradas da casa do Pai. Afinal, isso já é o que fazemos com nossas moradias físicas. Se nós olharmos, o nosso dia a dia é uma atualização permanente. A limpeza da casa é todos os dias, dos utensílios que vamos tendo que utilizar ali a cada instante, a transformação dos espaços físicos. Na medida da nossa adaptação, nós vamos precisando outros espaços com caras diferentes, com formas diferentes, pessoas que chegam, pessoas que saem. Nós estamos sempre atualizando a casa física. A mesma coisa é a nossa casa espiritual. Às vezes, nós temos que, inclusive, vender nossa casa física para vir a ter outra, onde nós e nossa família nos adaptemos, nos acomodemos, façamos melhor ali o nosso processo de reespiritualização. Porque seria diferente no íntimo? No íntimo, nós vamos perceber que todos os dias temos que repaginar num contínuo processo de atualização no que diz respeito à moradia de todos os valores morais. Nós vamos repaginando a esperança, vamos repaginando a fé, a caridade, a solidariedade, o espírito de justiça, de bondade, de perdão, o espírito de compreensão, a tolerância, a abnegação, renúncia, o espírito de trabalho. Vamos despojando desse quase uma característica de trabalhar para ter sustento. Nós vamos aprendendo que trabalhamos para sermos prestadores de um profícuo atendimento a nós e à humanidade no sentido do crescimento moral, e que, como estamos encarnados, nós precisamos, na força do trabalho, descobrir um viés através do qual nós consigamos auferir recursos monetários para pagar as nossas despesas no atendimento ao físico, que ao mesmo tempo é atendimento também ao espiritual. Na medida que eu atendo bem o físico, estou atendendo bem o espiritual. Atendi mal o físico, estou atendendo mal o espiritual. Aí nós fazemos uma pergunta a nós mesmos: como estamos? Aliás, como está o meu zelo? Como estão os meus cuidados com as minhas moradias morais, sociais e espirituais? Somos um espírito que pousa, que pensa e que repousa em lares. E aí nós nos perguntamos: estou pousando e repousando em lares morais e espirituais muito estanques, onde eu estou mal assentada, porque estou mantendo pensamentos arraigados à luz da incompreensão, ou às vezes de desmedidas exigências com relação a terceiros e com relação à cultura em que eu vim encarnar e que eu escolhi, foi uma escolha minha reencarnar. Não somos, com certeza,
obrigados a reencarnar nesta ou naquela cultura. Fizemos profundas revisões de vida, fizemos avaliações com assistência maravilhosa de espíritos orientadores. Na medida em que nós vamos nos vendo nessa diversidade, nesse conjunto enorme de opções de moradias, onde nós podemos, com a qualidade de uma moradia moral, que é, por exemplo, a fé, melhorar a qualidade da moradia moral esperança. Com a esperança nós somos capazes de marcar bem nossos passos para chegar aos objetivos que queremos, à luz do que conhecemos, à luz de um querer bem à humanidade, a nós mesmos. Aí nós, quem sabe, nos perguntemos: o que eu preciso para alcançar melhor um assentamento nessas moradias? E vamos voltar à nossa antiga e sempre prece, que necessariamente não tem que estar vinculada a uma religião. Prece é diálogo intenso conosco e com as forças do bem. Prece é aquele elemento em que nós nos aconselhamos à luz do bem, somados às melhores forças, respeitando a pirâmide de crenças de quem ora. Quando nós buscamos a prece, imediatamente nós enxergamos claramente dentro de nós o processo reflexivo e meditativo. Enxergamos a necessidade deles. Eles nos permitem, na medida que os praticamos, acessar nossa história, acessar nosso acervo, acessar nossa caminhada, jogar a luz do amor que já alcançamos até aquele momento sobre os nossos registros, e sob esta iluminação nós vamos alcançar a condição de cruzar códigos, de combinar referências, e combinando e recomendando e recombinando-os, nós vamos fazer uma verdadeira limpeza, uma saudável limpeza na nossa moradia para a expressão de valores novos, dos valores universais que já trazemos, mas que precisamos o tempo todo colocar em ação no nosso movimento. Quem sabe este seja um dos processos que o espírito atual denomina de desobsessão. Obsessão foi o tema que trabalhamos na semana passada, e eu tenho a característica de gostar de seguir com os conteúdos numa linha em que o conteúdo seguinte nos ajude a clarear o conteúdo anterior. Talvez até por eu ter feito curso de formação no magistério, numa das minhas formações profissionais. Na medida em que nós vamos alcançando esse processo de nos iluminar internamente e alcançar o que queremos fazer, o que devemos fazer para fazer o que queremos, e se o que queremos está em condições de nutrir o bem no planeta, trazendo à humanidade mais felicidade, percebendo que o primeiro sócio dessa grande sociedade que chama humanidade sou eu, que o que eu trouxer de bom para a humanidade trago para mim, o que eu trouxer ruim para a humanidade eu trago para mim, porque eu sou o primeiro sócio, nós vamos conseguindo migrar do processo de produção de pobres e pesadas vibrações para o processo de produção de vibrações melhores, vibrações mais positivas no bem. E assim, com essas vibrações positivadas a cada instante, vamos conseguindo compreender melhor o nosso próximo. Não nos ofenderemos tanto com suas atitudes, compreenderemos melhor a cultura na qual escolhemos para reencarnar, sairemos, quem sabe, do rol dos acusadores da pátria para o rol de seus bons construtores enquanto nação e enquanto cultura. Nos enxergaremos como um espírito com vários corpos, várias moradas, todas espiritualizadas. Um corpo cognoscional, por exemplo, corpo afetivo, corpo emocional, corpo psicológico,
corpo psicossocial, corpo social, corpo físico, ocupando todos simultaneamente casas espirituais, são as casas morais, e ocupando simultaneamente, enquanto encarnados, cada um dentro da sua realidade, casas físicas. E aí nós vamos para uma próxima, quem sabe, reflexão. Se o verdadeiro amor é incondicional, é o lar que acolhe em si todos os demais valores morais citados e não citados. Nos perguntaremos: como está a minha ocupação deste lar, o amor? Como eu ocupo o amor? E como o amor me ocupa? É um amor que eu ainda espero resposta pelo que eu ofereço a cada um? É um amor que eu ainda aguardo palmas? É um amor à pátria, mas que eu quero que a pátria seja o retrato do que eu penso e não uma dinâmica numa composição de bilhões de pessoas juntas, processando e trabalhando no seu possível? Como é que o amor me ocupa e como eu ocupo o amor? Será que nós ainda estamos vivendo um amor intermitente? Ora sim, ora não, conseguimos nos esforçar para nos manter em estado de amor. E em seguida, dependendo das circunstâncias, eu passo para a condição de quem odeia, para a condição de quem mantém ranços, para a condição de quem se envenena com as suas próprias vibrações extremamente negativas ao melhor para a humanidade e, portanto, que geram estados obsessivos. Em um de seus momentos na Terra, Cristo pergunta a um de seus apóstolos: amas o bastante, Pedro? Amas o bastante? De acordo com os cuidados, com os nossos cuidados, de acordo com o que nos ocupamos, nós perceberemos se amamos o bastante. Responderemos a nós mesmos à pergunta do grande mestre. E aí nós seremos capazes de ir buscando práticas conjuntivas, ir saindo do disjuntivo, irmos nos administrando melhor na composição espírito-matéria, corpo-alma, sabendo que o espírito, encarnado ou desencarnado, vive e viverá perenemente o espiritual. E que, portanto, ele necessita hospedar-se em espaços compatíveis com suas práticas missionárias para aquele momento histórico da sua vida. Não adianta eu querer ser missionária daqui a 10 anos, nem daqui a 100, e nem imaginar que daqui a 200, 300 anos terei condições de ser missionária. Somos missionários aqui agora, dentro do que estamos, com quem estamos, fazendo o que estamos fazendo. Nessa condição de missionária, missionários, nós lembraremos sempre que aqui na Terra, no âmbito da matéria, a primeira casa do espírito que é missionário com relação a ela é o seu corpo físico. Nossa primeira missão, cuidar dele para executarmos o projeto reencarnatório que trouxemos na bagagem para a Terra. E além de executar esse projeto, colaborar com todos os demais da humanidade na execução dos seus projetos pessoais, porque estamos em soma, estamos em conjunto. Nós abrimos o nosso momento de hoje com a orientação do Mestre: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Enquanto espíritos, passaremos a nos consultar mais, nos turbando menos, nos limpando, evitando assim que processos e pensamentos obsessivos passem a fazer um grande peso sobre a nossa vida e ocupem um grande tempo do nosso dia. Nós passaremos a avaliar melhor os instantes e aí cobraremos de nós mesmos, no bom sentido, através das medidas necessárias, seja tomar um copo d'água, olhar para uma janela,
fazer uma prece, fazer uma meditação, fazer uma reflexão, cuidar de um irmão nosso, buscar um momento para fazer uma prece, uma irradiação para algum irmão em necessidade, ajudar alguém no trabalho físico, se for necessário e pertinente, e assim vamos limpando os nossos pensamentos, deixando a nossa mente livre para fazer processos mentais saudáveis. Procuraremos nos ajustar, procuraremos afirmar, confirmar, através de nossos comportamentos, o nosso próprio ser, endossando o que já alcançamos, no que diz respeito a valores morais, e da melhor forma possível, aceitarmos o próximo com seus desafios. Não há nenhum próximo que não nos seja desafio, como não há nenhum próximo para quem nós não sejamos desafios. Na medida em que enxergamos isso, que somos desafio para todos os nossos próximos, sou um desafio para a minhoca. Ela tem que sobreviver ali diante da minha ignorância. Sou um desafio para a onça, porque vou querer matá-la com medo de morrer por ela, através dela. Sou um desafio para meu esposo, porque todos os dias ele tem que construir tolerância, calma, paciência para se administrar ali comigo. Sou um desafio para meus filhos, que todos os dias têm que compreender, inclusive, a minha obsolescência. E eles ali compreendendo e suportando, às vezes calando, às vezes falando, às vezes mostrando através da fala do olhar, da fala das mãos, da fala do abraço. Eu sei que somos desafios para todos e, portanto, não haveria possibilidade de sermos diferentes, tão diferentes da humanidade, a ponto dos outros não serem desafios para conosco. Na medida que vamos alcançando isso, nós vamos sabendo separar a pessoa humana de suas atitudes. Saberemos perdoar por isto, porque nós compreenderemos que ele é um filho de Deus, que ele está aqui buscando acertar como eu estou, que por pior que ele seja, ele está aqui tentando ser o melhor que ele pode, e nós é que temos que ter atitudes racionais, medidas racionais para nos administrar com ele e todos irmos fazendo a melhor convivência. Na medida em que vamos adotando essa questão do amor incondicional com as medidas racionais, e cada um de nós sendo médiuns, nós vamos fazer, de acordo com a nossa evolução e cultura, o nosso melhor, cabível no nosso processo mediúnico. Cada um de nós traz o seu acervo de conhecimento e sabedoria construída ao longo de milhões de anos de caminhada de evolução. Cada um de nós é um conjunto de frequências e padrões variados, com os quais fazemos sintonia com espíritos, desde os menos evoluídos até os mais evoluídos. É a grande oportunidade que temos de sermos fiéis servidores. O servidor que é capaz de orientar, instruir e ajudar aquele que está em graus de maior dificuldade para se encaminhar na sua caminhada evolutiva espiritual, até receber com humildade as orientações daquele que já alcançou muito, sabe muito, tem muito para nos ensinar, nos orientar, e nós conseguirmos perceber suas orientações dentro do que percebemos no meio à nossa volta e no nosso interior, e saber segui-los humildemente, sem mãos postas. Sabemos que recebemos influxos dos bons espíritos que nos orientam ao bem, e que vai depender, portanto, de nossas escolhas, das escolhas que fazemos, inclusive as de seguir ou não suas orientações, as orientações desses professores em nível de excelência, para fazermos boas habitações com as moradas que o Pai nos concede. Sigamos, vale a pena, cuidemos ao máximo
de todas as moradas possíveis ao nosso ser, seguindo mais uma orientação do nosso Mestre. Concilie com tua diversidade enquanto estás a caminho com ela. Vou repetir. Conciliemos com nossa adversidade, agora colocando no nosso. Conciliemos com nossa adversidade enquanto estivermos a caminho com ela. Não esperemos para depois. Vamos buscar a conciliação no momento em que estamos vivendo para fazer o nosso melhor, ocuparmos melhor os espaços de sentido que podemos ocupar. Espaço de sentido é o que nós conseguimos construir com os valores que já conseguimos administrar em nós. Construímos espaço de sentido para o trabalho, para a bondade, para a observância das leis naturais, da natureza, sua preservação. Construímos espaço de sentido para a administração do lar, administração nos ambientes de exercício profissional, administração na nossa caminhada na rua. E com esse espaço de sentido, nós vamos não só nos orientando, como alcançando nossos irmãos para sabermos fazer os diálogos e as interações necessárias para a nossa caminhada. Muito obrigada a todos. Estejamos sempre unidos em torno do melhor e até o nosso próximo encontro.